Olá, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre a minha gestação. Na verdade, não sobre minha gestação, sobre meu parto. Meio que um relato de parto. Eu tive um filho dia 19 de fevereiro. Foi na quinta-feira, logo após a quarta-feira de cinza. Acho que é quarta-feira de cinza que fala, né? Após o carnaval. É, Vocês repararam que eu ficar olhando, sempre eu tô olhando ele ali. Ele tá quietinho, olhando, observando a cortina mexendo. Pois então, eu vim aqui contar um pouco para vocês, porque por eu ser uma paciente de anemia falciforme, tem pacientes de anemia falciforme que não tem nenhum tipo de feedback de outros pacientes que tiveram filhos, e quando tem, a maioria deles é negativo, né? Mas eu vim aqui falar para vocês, contar para vocês mais ou menos o que aconteceu, porque meu filho nasceu prematuro, de 37, 36 semanas, certinho travado. Eu percebi, hum, 3 dias antes dele nascer, eu percebi que meu pé já estava inchando e desinchando muito, né? Inchando, desinchando muito. Aí eu fui, durante o dia, eu inchava, botava os pés para cima e desinchava. Aí o primeiro dia desinchava. No segundo dia inchou os dois pés e não inchou mais, e não desinchou mais, mesmo botando pro alto, mesmo fazendo massagem, porque eu tenho aquela pistolinha de massagem. Não, não resolvi. Aí no terceiro dia que viemos embora, que passou o carnaval, viemos embora na quarta-feira à noite. Teve o aniversário da minha sobrinha, filha do meu irmão. Eu cheguei da praia, meu esposo preferiu ficar em casa para poder agir as coisas, porque tinha um monte de coisa para fazer. E no outro dia, se eu não me engano, ele teria outra coisa para fazer de manhã, então ele preferiu não ir. Aí eu fui. De umas 8 horas, mais ou menos, 8 horas, 9 horas. Cheguei em casa às 10 horas, 10 e meia, mais ou menos. Não demorei muito, não. Geralmente, quando eu vou para casa do meu pai ou para casa do meu irmão, minha irmã, eu fico muito tempo. Né? Na casa da minha tia, da minha avó lá. Geralmente eu fico muito tempo, né? Eu fico muito tempo sem ver. E quando vê, fica muito tempo fofocando. Mas então, lá eu percebi que os inchaços, na quarta-feira, quando inchou e não desinchou mais, eu percebi que o inchaço dos pés sobrou para a perna. E geralmente não era assim. Eu desconfiei, mas eu não estava sentindo nada, então por mim estava tudo bem. Pois é, cheguei em casa, minha irmã falando, minha madrasta falando para mim observar, porque estava muito inchada as pernas. A mãe da minha cunhada também estava lá, falou a mesma coisa para observar, porque eu estava estranho. E, geralmente isso já é no finalzinho da gestação, né? Que já é para o neném nascer e tal. E estava cedo. Eu falei assim, bom, por desencargo de consciência, cheguei em casa, tomei um banho. E quando eu cheguei da praia, eu tomei um banho, mas aquele banho mais ou menos, né? Só para tirar sei lá, o grosso. Aí eu cheguei em casa, tomei um banho, acho, não sei se eu cheguei a lavar a cabeça. Eu sei que eu tomei um banho legal. Tem tempo que eu gosto de tomar um banho premium mesmo. Tomo um banho toda a vida. Fico mesmo, fico mesmo. Aí cheguei, terminei de tomar meu banho, sentei na cama e eu falei com meu marido sobre que eles estavam falando nada, me observar e tal. Aí eu fui assim, quer saber? Eu vou aferir minha pressão, ver se tiver alguma coisa errada. A gente vai ver isso, né? Porque eu não tô sentindo nada. E não tem como você não sentir nada e ter uns sintomas desses de inchaço. Ok.
Aferi minha pressão deu 16/9 a primeira vez. Eu já achei estranho, porque geralmente quando dá alta assim, é quando eu tô muito estressada, né, nervosa, alguma coisa assim que mexe com o emocional. E geralmente sobe, mas também não sobe isso tudo, né? No máximo que chega a 14. E eu, quando dá 14, eu já tô com a canuca aqui, ó, gritando. Pois então. Eu falei com meu marido, olha, eu vou esperar um pouquinho pra ver se vai abaixar. Porque tá estranho. Eu não tô sentindo nada. Nada, 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 nada. Aí eu falei com ele, olha só, se não abaixar, se eu aferir e não abaixar, vamos na casa da sua mãe, que às vezes pode ser o aparelho. É porque a gente fica muito tempo sem usar, sei lá, falta de diz, né, que tem que calibrar. Ah, eu não sei. Cheguei, aí tá, não abaixou. Esperei, eu acho que uns 20 minutos mais ou menos, não abaixou. Aí fomos pra casa da minha sogra, lá a gente aferiu no aparelho dela e deu 15/9. E ficou nisso aí, 15/9, 16/9, 15/9, 16/9. E não abaixava. Fomos pra maternidade. Sem proteção nenhuma de ter ele, porque na minha cabeça eu já tava, só faltava uma semana. Na minha cabeça eles iam me deixar eu ficar internada até ir controlando essa pressão. Até as 37 semanas para eles nascerem sem ser prematuro. Mas não. Mas vou contar tudo. Vou contar tudo o que aconteceu para vocês entenderem. Aí chegamos lá na casa da minha sogra, filhinhos, deu, né, recapitulando o que eu tava falando. Não abaixou, pegamos e fomos. Acho que era meia-noite, quase 1 hora da manhã. Fomos para a maternidade. Chegando lá, eu falei com o médico. Eu não estava sentindo nada, mas a minha pressão estava alta e subiu de uma hora para outra. Em 3 dias inchou. Foi a questão do inchaço que me acendeu um alerta. Porque se não fosse inchaço, eu não ia jamais imaginar e nem ia ter essa coisa de aferir a pressão, porque eu estava aferindo pressão durante o dia de manhã. Só que nesse período, eu não estava aferindo a pressão porque eu estava na praia. E eu não tinha levado o aparelho. Tudo bem. O médico falou, não, vamos fazer o exame, vou pedir exame de sangue para ver se você está com suspeita de pré-eclâmpsia. Só que quem é paciente de anemia falciforme já sabe que tem uma predisposição de ter a pré-eclâmpsia, né? Ok. Fizemos os exames, fizemos um eco dele, ele estava de boa, nada, 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 nada. Aí dava as mexidinhas dele, ele era de mexer mais à noite, de dia. 21 à noite, geralmente, de madrugada, né? Ele tava mexendo. Então não deu nada. No eco dele não deu nada. Aí o médico falou assim, ó, eu acho melhor eu internar você para ver como é que tá seus exames. Mesmo pedindo o exame de sangue vai ficar pronto lá por mais 3, 4 horas da manhã. E você já tá aqui, não custa nada a gente te resguardar, porque se você entrar em trabalho de parto ou tiver uma piora do seu quadro, você está aqui. Porque a evolução, pelo que você está me falando, a evolução do seu quadro foi muito rápida. Tá bom. Eu preferia estar lá do que vir para casa e alguma coisa acontecer e eu acabar perdendo meu filho, sei lá. Me deu um estalo na cabeça. Aí tá, fomos com meu marido, ficou comigo até de manhã, até esperar a doutora passar. Porque ele, tadinho, ele tá dormindo sentado na cadeira. Tem até que reclamar isso aí. O plano Bradesco tá o ó, hein? Tá o ó do Borogodó, porque antes era de um jeito e agora já mudou. Já mudou quando é ambulatório. Quando não é obstétrico, não tem direito a um monte de coisa. Acho que se não é, não é. Isso aí serve para qualquer coisa. Agora, você mudar a configuração do plano foi extremamente desconfortável. O quarto foi um horror. Eu não gostei das instalações do hospital, de acordo com o plano. Não gostei.
E diz que o Bradesco é um dos melhores planos de saúde, né? Um dos, né? Tem o, acho que é Sul América. Não sei, eu quero fazer propaganda não, porque eu não tô recebendo pra isso. Mais negativa eu vou falar sendo o Bradesco. O Bradesco, na primeira vez que eu internei pela obstetrícia, o quarto era maravilhoso. Tinha um sofá-cama que a pessoa poderia, o acompanhante poderia dormir. Agora, quando eu tive ele, quando eu tive ele, foi uma cadeira, igual no hospital público. Coisa horrorosa, ridículo, ridículo. Mas enfim. Aí, quando foi 8 horas da manhã, passou a médica, porque eles passaram a me dar remédio de 1 em 1 hora para baixar a pressão, e a pressão estava insistente, não abaixava. Ou dava 15 ou dava 16, ou 15 ou 16. Isso aí foi até quase a hora de ter ele. Aí a médica falou assim, olha, não tem por... A gente já conversou, já avaliou, já pediu um parecer do hematologista. Não tem por que a gente continuar com a gestação, sendo que pode ter um risco maior tanto para você quanto para ele. Então é melhor tirar. Mas quando ela falou que era melhor tirar, aquilo ali, bufo na minha cabeça. Caiu, meu mundo caiu, mas tipo assim, não tem quando você cria, você pensa um monte de coisa, você cria uma expectativa muito grande e não acontece aquilo. Então foi exatamente isso que aconteceu, porque eu imaginei, pelo menos às 37 semanas ele nascer. E eu tava falando que eu tava achando que ele ia nascer já tem um tempo, porque ele tava convivendo comigo, sabia. Eu tava achando que ele ia nascer dia 20 que eu me invoquei com dia 20 aí caiu, ele nasceu dia 19, não foi nem dia 20 e nem depois, numa semana depois das 37 semanas, né? Foi dia 19. É, aí, é porque eu tô tentando lembrar, criança, minha cabeça, minha memória tá o ó do Borogodó. Não tem hora que não sai de jeito nenhum. Aí tá, ela falou que ia tirar, que não tem por que segurar, que eu já tinha tomado a vacina de amadurecer o pulmãozinho. Ah, ele tá com a mão na boca. Já amadureceu o pulmãozinho, então não tem porquê. Aí me explicou que a cesárea ela faria se minha médica não fosse fazer. Só que aí eu consegui entrar em contato com minha médica, eles também lá no hospital entraram em contato com minha médica falou que iria vir. Se fosse a equipe de emergência do hospital, ia ser 2 horas da tarde a cesárea. Mas como era minha médica e era o dia que eu tinha consulta com ela tinha consultório, então não tinha como ela desmarcar todos os pacientes dela. O que ela fez? Eu vou atender a minha agenda aqui, saindo daqui, eu acho que eu era a última paciente dela, se eu não me engano. Eu acho, não tenho certeza. A última paciente dela. Aí ela falou assim, ó, é, 5 horas eu tô aí pra gente fazer a cesárea pra não tá vindo. Aí eu falei assim, tá bom. Cadê que eu conseguia relaxar, gente? Eu fiz mantra, eu fiz Ho'oponopono, eu fiz reprogramação mental, fiz de tudo. Até, como é que fala? Relaxamento, eu fiz. O relaxamento funcionou junto com a bioquinese, pra me acalmar. Aí funcionou. Só que aí abaixou pra 14. Aí abaixou, né? Não tava abaixando nada. Aí abaixou pra 14, mas já era quase 4 horas da tarde já pra, pra ter ele sim, né? Eu não tava conseguindo dormir, dava aquelas cochiladas, mas eu não tava conseguindo dormir, porque toda hora ia um enfermeiro no quarto pra poder aferir a pressão, né? Mas enfim, tive ele às 5 horas, 5h30, 5h34, se eu não me engano. 5h34, foi um parto. Eu chorei o tempo todo, desde a hora que eu entrei até a hora que eu saí, eu chorei, 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 né? Parecia que a ficha não estava caindo ainda. Para quem estava tentando um ano ser mãe, não estava conseguindo. E consegui assim, né? É foda, é muito foda.
Meu vizinho chegou, aí o portão dele abre. Assim, cara, mas quando você olha pro tipo de tão bonitinho, mamãe, pequenininho, miudinho, meu filho. A ultrassom falava que ele ia ser enorme, que tudo. Nada disso. Nada disso. Nasceu com peso menor do que a ultrassom deu, o tamanho também menor do que a ultrassom deu. Ele nasceu, por incrível que pareça, como? Com baixo peso, né? Que na ultrassom estava dando que ele estava com mais. Então não dá para confiar em ultrassom, 100% não. Pelo menos no quesito de peso e tamanho. Aí ele chegou bem, chorou, né? Aí quando eu vi que ele chorou, que ele deu aquele respiro, né? Gente, deu tudo certo. Agora é só eu. Aí tirou ele. Quando tirou ele, foi instantâneo, minha cabeça girando. Minha cabeça girando, parecia que eu ia apagar. Eu não sei se foi a pressão que caiu muito rápido, eu não sei. Eu sei que a anestesista e os enfermeiros pegaram e botaram alguma coisa lá pra pingar e estabilizou. Eu fui pro quarto. Ele já tinha chegado no quarto meio que eu, já tá todo mundo em cima de mim. Meu pai, minha irmã, minha cunhada, minha sogra, minha madrinha. Tava todo mundo lá, vendo ele, né? Deu tudo certo. Meu marido ainda tava meio estático. Ele assistiu, mas ele disse que ele viu as coisas todinhas. Aí ele ficou meio assim, meio aéreo, né? As pessoas perguntando, deu tudo certo, ele não sabia responder. A mãe dele teve que dar um chacoalhão, um grito nele. Aí ele meio despertou, né? Mas foi lindo como tinha que ser. O universo abençoou em cada momento, né? Deus deu um estalo na minha cabeça de eu verificar minha pressão, porque ainda mais no final dessa gestação. Eu tinha esquecido o aparelho, ou eu mesmo não lembro de ter pego para poder levar o aparelho para praia. Mas se você tem a predisposição para eclâmpsia, não ande sem o aparelho de pressão. Né? Verifique sua pressão pelo menos de manhã, de à noite. Né? Eu estava aferindo só durante o dia, de manhã, quando eu acordava. Né? À noite, tenho que confessar, não estava aferindo, não, mas de manhã estava aferindo. Aí ele nasceu com 2,300 e alguma coisa. Eu não gravo o final. 2,300 e alguma coisa com 42, eu acho, 42 centímetros. Na ultrassom já estava dando que ele já estava com 46, quase 47. Né? Que ele já estava grande. Aí eu achei uma discrepância muito grande, né? Mas, como diz lá, que é mais ou menos, tanto para mais quanto para menos, né? Aí foi isso. Ele tá fazendo força. Mamãe. Mamãe. Hum. Aí ele veio pro quarto, primeiro que eu, depois eu cheguei no quarto. A cesárea não é aquilo tudo que o povo fala. O meu maior medo da cesárea foi a anestesia. A anestesia dói sim, bem pouquinho. Não dói nem tanto quanto uma injeção no braço, tá? Dói menos. Bem menos. Mas dói um pouquinho. Não vou dizer dor. Tipo uma fisgadinha, tchum. É isso. Não foi nada além disso. É, a equipe foi maravilhosa, minha médica maravilhosa. Deu tudo certo. Aí, amamentar. No, porque meu leite não tinha descido, né? A médica passou para poder me ver falando que tinha que botar ele no peito para poder ele puxar o colostro. Colostro. No mesmo dia caiu, desceu, mas bem pouquinho. O colostro. Né? Eu acho que foi umas 9 horas.
às 9 horas da noite, eu botei ele no peito a primeira vez. Aí na madrugada ele já conseguiu sugar o colostro, mas mesmo assim dando a fórmula, não complementando com a fórmula, né? No outro dia, para levantar, eu só levantei no outro dia para fazer xixi, porque no outro dia de manhã a menina tirou a sonda, porque chegou a passar a sonda. No outro dia de manhã a menina tirou a sonda e eu precisava ir ao banheiro e para levantar eu precisei de ajuda, porque como tá tudo, eu não digo que tava solto, porque eu tava usando aquela calcinha alta, eu não usei cinta. Até hoje eu ainda não, eu uso de vez em quando, mas eu quero fazer uma fisioterapia, alguma coisa assim para estabilizar, porque ainda tô com aquela barriguinha, né? Não tá totalmente seca, tá uma barriga meio molenga, né? Mas a gente vai dar um jeito nisso aí, isso aí a gente resolve. Aí fui, fui no banheiro, consegui evacuar, né? Mas eu senti muita ardência na hora de fazer xixi, eu acho que é por conta da sonda. Ainda ficou essa ardência uns 3, 4 dias. Ainda depois passou, ficou de boa. E para evacuar, menina, parecia que. Porque é a força, né? Eu acho que é a força que a gente faz para poder evacuar. E dava um certo desconforto. Mas também, meu filho, não me possibilitou de não fazer, não, que eu fiz mesmo. Consegui evacuar, consegui fazer o xixi, me alimentar. Eu estava me alimentando um pouco, porque eu não estava com tanta fome, né? Eu estava com muita sede. Sede, eu estava sentindo muita sede. Eu sequei 2 garrafas de 1,5 litro em menos acho que menos de 8 horas. Sei lá, eu acho que até menos. Eu acho que foi até menos. Eu tava tomando muita água, água, o tempo todo. Mas enfim, fomos para casa, ficamos os 3 dias, minha pressão estabilizou, foi abaixando, né? Estabilizou, ficou 13 por 8, 13 por 6 e depois normalizou, né? Deixa eu lembrar mais alguma coisa que eu falei. Eu no segundo dia eu já tava andando no corredor eu já não tava aguentando mais. No corredor do hospital. Andando, todo emborcado, mas tava andando. Tava peidando, menina. Peidando muito. Peidando muito. Andando no corredor do quarto, eu já não tava aguentando mais. Isso aqui, a coluna, tava doendo. Eu tava, no primeiro dia, como tava com a pressão alta, ela falava pra deitar do lado esquerdo, né? Fica do lado esquerdo, direto. Aí esse lado meu já tava todo dolorido. Aí eu sentava, levantava, não sentia dor, não senti dor nenhuma. Era mais um incômodo de estar aquele negócio meio duro aqui embaixo, entendeu? E se você levantasse para fazer, levantar assim, o corpo, era um pouquinho dolorido. Mas só tipo assim, como se eu tivesse malhado muito. Fizesse muito abdominal, aí dava aquela sensação de músculo cansado, mais ou menos isso. Aí, enrijecido, é isso, palavra correta. Aí a menina limpou, fez tudo direitinho, era só pra passar álcool 70 e algodãozinho em cima do micropólio. Que botou em cima, né? Eles não deram ponto, era aquela cola. Aí viemos pra casa, tudo graças a Deus direitinho. Mas a primeira semana foi terrível. Foi terrível porque ele não dormia no carrinho, ele não dormia comigo, ele não dormia. Não, comigo eu não conseguia dormir com ele ainda, né? Por medo de machucar, medo de sei lá, sufocar um menino, não sei. Botava no berço, ele chorava. Aí eu fui pesquisar o porquê. Aí dizem que o bebê sente a diferença
Mesmo ele não tendo aquela noção que ele já tá fora da barriga, ele ainda sente aquela mudança de ambiente. Então, para ele se adaptar é muito difícil, né? Ele quer o colo o tempo todinho. E foi terrível, 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 terrível a primeira semana. Depois foi melhorando, claro que foi melhorando, mas a primeira semana foi terrível, terrível. Meu psicológico foi lá no chão, porque eu achava que eu não dava conta, eu só abria a casa e chorar, chorando, 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 chorando. Mas foi, pra mim, foi difícil porque no hospital a gente tinha aquela rede de apoio, né? Que os enfermeiros estavam ali, a equipe de amamentação estava ali, né? Tinha hora, meu peito, ele sugava meu peito, eu senti que ele não conseguia puxar, ele puxava com muita força e não conseguia puxar tanto leite assim. Aí como fomos acho que uma semana depois, fomos na fono para fazer o teste da linguinha, da orelhinha. Aí no teste deu que ele tinha alteração na língua. E era severo. Então eu entendi. Aí eu passei a entender o porquê que ele não estava conseguindo puxar tanto leite, que ele estava puxando, ficando cansado, né? Aí ela foi e falou que era para passar por uma odontopediatra para poder olhar essa linguinha dele, para poder fazer o procedimento, mas isso aqui precisaria de uma avaliação dela. Aí fomos pesquisar pelo particular, particular caríssimo, caríssimo. Eu não sei qual a realidade para você de caro, mas para mim, a partir do momento que passa de R$ 1.000, para mim já é caro. Então já é caro. 1.900 e pouco o procedimento. Fora a avaliação, que eles cobram também a avaliação. A avaliação que eu achei a mais barata era 300 e pouco. Quase R$ 400, acho que era 380. Então, meu filho, eu falei assim, gente, não tem como. Vamos pros queridos SUS. O povo tanto fala mal, o povo rasga do SUS. Eu sei que o SUS não é perfeito, tem muita coisa a melhorar, né? Mas no mesmo dia resolveu. Coisa que eu poderia desembolsar, deveria desembolsar um dinheirão, eu consegui fazer de graça pelo SUS, no mesmo dia. Porque faltou 3 pacientes da agenda e a odontopediatra foi avaliar e viu que dava para fazer ele na hora porque estava chorando. Aí ela conseguiu fazer, né? Depois que ele fez isso, eu já fiz um vídeo falando da amamentação vai dar uma olhada. Ele conseguiu puxar muito mais. E quando ele conseguiu puxar muito mais, meu amor, eu não tive sossego, eu não consegui dormir, porque ele usa o peito para dormir. Eu tentei que ver o que eu vou fazer, porque eu vou ter que parar. Tem um outro vídeo também falando que eu vou ter que parar de amamentar por conta da medicação, da anemia, né? Que ele não pode engolir, não pode, esse remédio vai pro leite, então para ele não pode, porque é um quimioterápico. Então ele não pode ter, né, acesso a esse remédio. Ok, né? Ele conseguiu. O menino pegou peso assim, ó, uma rapidez com leite, uma rapidez muito grande. Ele, eu acho que duplicou o peso dele, quase duplicou o peso dele. Não foi assim também. Ele ganhou, tipo assim, eu acho que uns 900 gramas, muito rápido. Acho que de uma semana para outra, de tanto que ele mamou. Ele mamou muito, 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 muito. Agora ele tá menos. Ele reduziu mais essa coisa do peito. Eu dou o peito, mas ele não fica mais desesperado, ele mama, ele dorme, né? Porque antes ele mamava, ele ficava desesperado, ele fica nervoso. Até hoje ele fica nervoso para conseguir pegar o bico. Aí depois que ele pega o bico, ele fica de boa. Ele consegue mamar normal. Mas foi a linguinha. A linguinha que deu uma travada nele para ele conseguir mamar. Depois que ele conseguiu mamar, meu filho, para ele foi mil maravilhas, porque ele conseguia pegar, mamar, o peito, né?
E na mamadeira ele puxava também, ficava também cansado, mas menos. Então eu acho que ele tinha um pouco mais da preferência da mamadeira por conta disso. Mas depois que resolveu isso aí, ele ficou de boa. Não tive problema. Voltando pro parto. Em casa. Em casa, os cuidados que eu tive. Depois que eu estava em casa, que eu aprendi o jeito certo de levantar para cesárea. Tanto que até hoje tem um lado, hoje eu estou para 2 meses já de pós-parto. No lado esquerdo, um ladinho que eu forçava mais para levantar, que eu forçava mais para fazer qualquer coisa. Até mesmo, às vezes, de madrugada, para poder olhar ele, eu forçava mais esse lado. Então, hoje, esse lado aqui, não é que fica doloridinho. Não é sempre. Às vezes eu sinto mais, outras menos. Mas é o lado que eu forçava mais, né? Aí depois eu aprendi o jeito correto de se levantar para não forçar a cirurgia. Aí depois que eu aprendi, eu consegui botar em prática e ficou melhor para não poder levantar, né? Porque toda hora eu ficava pedindo meu marido para não poder levantar, não dava, né? Às vezes ele estava ocupado fazendo alguma coisa, eu precisava levantar para ir no banheiro, fazer outra coisa, não tinha como para ver ele. Então eu aprendi a levantar. Depois, se vocês quiserem, eu faço até um vídeo ensinando vocês também a levantar da forma correta, pelo menos assim, de acordo com o que eu vi e aprendi na internet, que aqui no YouTube é o mundo, né? Aí, os cuidados que eu tive, a pomada que tinha que passar, porque eu não precisava passar muita coisa, era só o álcool 70 e a pomada que a médica passou, né, para cicatriz. E os medicamentos, tomei os medicamentos, tomei muito medicamento, acho que durante 15 dias, e depois ficou tranquilo, né? Só tomava quando sentia alguma coisa, mas eu acho que não cheguei a precisar tomar não. Aí depois foi de boa, não senti mais nada, nada mesmo não. E a cesárea não é esse bicho de 7 cabeças que todo mundo fala, né? Que me botaram muito medo. Ai, que é melhor você estar com parto normal, que parto normal a recuperação é melhor. Minha cunhada teve um parto normal, eu achei que ela ficou muito ruim, muito abatida, demorou muito para se recuperar, né? Um parto normal. Para mim foi anormal, porque minha sobrinha veio acabando com tudo, ela teve laceração, acho que não sei se foi de segundo ou terceiro grau. Foi difícil para ela. Eu não sei também se ela foi como eu, que criou uma expectativa muito grande e não foi correspondido da forma que ela imaginava, né? Então tudo isso também faz, faz jus à nossa cabecinha, né? Os hormônios também, que depois que tem, dá aquela queda, tudo isso. Mas estou aqui para dizer para vocês que não é isso tudo. A cesárea não é isso tudo que o povo fala. Se você tem desejo de ter a cesárea, tem, mas faça. Eu fiz muita hidro e fisioterapia, né, durante a gestação. Porque eu tive um problema no passado em relação à perna, então eu fazia fisioterapia na perna, mas a minha fisioterapeuta fazia algum exercício para mim também, questão da coluna, né? No finalzinho, eu já estava sentindo muito peso da coluna. E ele, minha filha, ele chutava muito minhas costas, não sei o que ele fazia nas costas, eu sentia muito da coluna. Mas à noite, sempre à noite. Aí quando chegava de manhã, já não tava, nos meus olhos, eu não era ninguém, eu era da rabiola. Aí, ok, faça o que der pra você fazer. Mas fiz hidro, é, a fisioterapia. Eu ia fazer a musculação, mas a médica preferiu que eu não fizesse por conta da medicação que eu não estava tomando, né? Então ela achou melhor não fazer. Mas se você puder fazer, faça, né? E agora eu vou retornar nela, porque eu vou colocar o DIU. Depois eu vou falar com vocês sobre o DIU. E vou pedir a ela para poder passar alguma coisa para eu poder fazer agora para recuperação, né? Que agora já tem 2 meses, eu acho que me sinto mais segura para fazer qualquer outro tipo de atividade. Eu sei que eu não vou poder fazer uma atividade muito pesada, mas que dentro daquilo que eu possa fazer, né? Aí eu vou pedir a ela para poder fazer.
E elezinho agora, graças a Deus, ele tá dormindo comigo, embaixo do meu sovaco aqui, ó. A cabecinha aqui, ele dorme. É, às vezes eu amamento ele com ele, né? Mas tem um jeito. Você não pode dormir, porque é perigoso a criança sufocar, né? Você tem que estar acordado, deitada, mas acordada. Então eu prefiro, boto ele no peito e pego o telefone, que é o telefone desperto. Aí eu vou olhando no peito, olhando ele mamando. Aí eu consigo amamentar deitado, pra não dormir. Eu sei que isso não funciona pra todo mundo, né? E cada um tem sua realidade, mas faça aquilo que você acha melhor pra você. Depois eu venho falar com vocês, vou gravar um vídeo sobre eu acho, não sei, que ele tá com refluxo, né? E isso foi uma das questões que eu botei ele para dormir comigo, né? Eu fico com medo de ele engasgar, tudo isso. Mas depois eu venho falar com vocês. Primeiro vamos passar pela pediatra para poder saber, para poder falar com vocês, né? Um beijo. Eu acredito no seu potencial. Você vai alcançar coisas maravilhosas, grandiosas na sua vida. E que Deus te abençoe. O universo também. Conspira a seu favor sempre. Um beijo, fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.